Observando o atual quadro geográfico da Terra, nele constataremos a existência de aproximadamente 196 países a comporem o mosaico das nações profundamente diferenciadas entre si. Línguas e dialetos distintos no mesmo continente, religiões predominantes em alguns lugares e, em outros, a multipluralidade de pensamentos nesse campo, abrindo espaços para lutas e batalhas ideológicas que se arrastam há séculos. Hábitos e costumes edificados ao longo de milênios, divergindo de lugar para lugar, sugerindo sempre muito respeito e cuidado do visitante e turista para não incorrer em quebra do decoro ou ofensa gratuita a padrão vigente no ambiente em visita. E certamente que essa diversidade torna o mundo plural, permitindo que cada um encontre o clima emocional, histórico e cultural mais propício ao seu modo de ser. Isso também exige que na atual movimentação de culturas no planeta, seja por motivos de êxodo urbano, guerras e conflitos armados, que fomentam o aparecimento de milhões de apátridas e exilados, a intolerância religiosa que constrange alguns a deixar seu torrão natal para buscar terreno mais compatível com seu pensar e proceder em lugares distantes. O atual Campeonato Mundial de Futebol, ainda em curso, bem reflete essa pluralidade de ideias e culturas, levando milhares de ocidentais a visitarem o país sede da Copa, se submetendo a rígidos padrões de comportamento e cultura bem diferentes de seus territórios de origem. Repressão do país sede a determinadas manifestações no campo das liberdades religiosas ou dos direitos das minorias, como as mulheres, dão conta do imenso fosso de compreensão e de cultura de valores cultivados e tidos como lugar comum em outros lugares. Mas permite que convivamos cerca de 30 dias com o nosso semelhante, tendo o esporte dos gramados como motivo principal, em sabendo que devemos respeitar e considerar quando acolhidos e abrigados na casa alheia. Alguns comportamentos nos parecerão primitivos e arcaicos, totalmente fora da realidade do século XXI. Mas não para eles, que diante de nosso liberalismo poderão nos taxar de depravados e devassos. Tudo é simplesmente um ponto de vista. Para quem desejar ser expulso ou deportado, bastará simples afronta ou desrespeito a um costume local, criando um incidente diplomático perfeitamente evitável pela aceitação de que o outro tem o direito de se organizar socialmente conforme sua história e suas crenças. O impacto desses eventos de grande porte somente serão assimilados ao longo de décadas ou séculos, quando surgirá uma safra de cidadãos sedentos por liberdade e emancipação de grilhões políticos ou teológicos, ansiando fruir uma liberdade que seus pais não tiveram. A permuta entre culturas distintas enseja a revisão de conceitos que vai solapando pouco a pouco a mais atrasada, obrigando-a a rever dispositivos de lei a fim de que seus filhos possam respirar outros ares. A identidade cultural permanece, mas o intercâmbio entre os povos abre campo para que fronteiras antes inexpugnáveis possam ceder espaços que fomentam a mudança de ideias, ensejando o progresso intelectual e moral das raças. O casamento da lei de progresso com a lei de evolução resulta num amálgama novo, onde elementos distintos se fundem para o surgimento de novos biótipos, fazendo a sociedade terrestre avançar para novos horizontes.
o tempo torna-se a preciosa ferramenta divina para que a humanidade alcance seu desiderato no tempo de Deus. A nós outros importa cultivar o respeito, o que não significa conivência com a cultura visitada. Dela, extrair os melhores valores sem imposição dos nossos. Contribuir de alguma maneira para que os indivíduos sejam respeitados, não importando a sua condição profissional ou sexual. Valorizar as iniciativas que promovam a convivência pacífica entre diferentes. Dialogar sem anátema com aqueles que esposam princípios religiosos ou filosóficos esdrúxulos ou antagônicos aos nossos. Outra não seria a conduta do Cristo se fisicamente estivesse entre nós na atualidade. Visitaria todos com sua habitual lhaneza de trato, tanto conversando com perseguidos quanto com perseguidores, atento ao que cada um tivesse de melhor. Novos Zaqueus o hospedariam, onde ele recordaria ensinos já ministrados e não entendidos. Dialogaria com gente de má vida, insuflando renovação de ideais. Buscaria socorrer sem exigir adesão aos seus postulados. Adentraria mesquitas e sinagogas, igrejas e santuários com o mesmo respeito de outrora. Em recorrendo à sabedoria popular, observaríamos o brocardo popular de "na terra de sapo, de cócoras com eles", adotando o princípio da gentileza e da tolerância para com os marcos culturais e religiosos vigentes em terras que nos são desconhecidas. Somos a grande família humana, residindo no mesmo condomínio planetário, onde alguns residem em grabatos de miséria e outros em resorts de luxo. Favelas coexistem lado a lado com bairros nobres, estradas esburacadas margeiam rodovias asfaltadas em condições impecáveis, uns de carroça, outros em veículos de milhões. Mas ninguém pode sair do planeta por enquanto, buscando moradia em outro orbe. A tolerância no padrão de cada um é ato de sabedoria, permitindo que na convivência possamos ir nos influenciando uns aos outros, modificando as condições degradantes, alterando as leis contrárias ao bem-estar dos povos, desidratando a tirania e ofertando liberdade de pensar e ser a cada criatura, a fim de que decida o melhor rumo que dará aos próprios pés. Até lá, que ninguém retire do lugar uma cerca colocada sem saber antes por que ela foi colocada ali. É medida de bom senso. Marta, página mediúnica do Espírito Marta, psicografada pelo médium Marcel Mariano, no dia 11 de dezembro do ano de 2022, Salvador, Bahia, Brasil.